diante de um herói da fé. Pode aplaudir dizendo aleluia. Glória a Deus. Querido amigo, toma aqui. Amém. Paz seja convosco. Quero dizer a minha alegria de estar aqui. O pastor Marcos é uma pessoa que mora no meu coração. Desse tamanho, mas mora no meu coração. Essa igreja também, já tive a oportunidade de ser pastor auxiliar aqui há uns 27, 28 anos. E agradeço a Deus também pelo superintendente dessa região, o reverendo Deusdério, quanto me deu muita oportunidade nessa região de crescer e de ser bênção e receber as bênçãos dos irmãos. Com certeza, Deus tem algo muito especial para você aqui nessa noite. Só quem crê dá glória a Deus. Essa campanha dos 12 dias proféticos é uma campanha muito forte. Esse ano, infelizmente, eu não fiz na minha igreja, porque estou com algumas expectativas aí de uma cirurgia, alguma coisa. Tinha até comentado com o pastor Marcos. Então, por isso eu não fiz. Mas é uma campanha muito forte. Uma irmã me disse, pastor, o senhor não vai fazer essa campanha? O ano passado eu recebi tantas bênçãos. E eu creio que você que está aqui nessa campanha vai receber. Porque essa campanha é uma campanha de oração, uma campanha de fé. Amém? Nada contra quem está de férias, quem viajou, mas você escolheu a melhor parte. E Deus vai te recompensar. Pode sentar no seu lugar, fecha os teus olhos. Não é proibido dar glória a Deus aqui, né, pastor? Glória a Deus. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. E Ele já está fazendo. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Não importa, louve. Tá sofrendo, louve. As portas pra ninguém vai fechar. Ele trabalha pros que nele confia. Vinha contigo de noite, hoje e dia. Erga as suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. 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 Glorifica o Senhor. Com muito louvor. Exalte ao Senhor. Basta precisa entender o que Deus está falando. Ouça a voz do Espírito Santo. Quando Ele fica em silêncio, é porque Ele está trabalhando.
as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. tá chorando, louve, precisando, louve, tá sofrendo, louve, Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo caminho, Quebrando as as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pros que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Ergue as suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. diga aleluia. Quero ouvir o grito de glória a Deus neste lugar. Aplauda Ele dando glória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Irmãos, eu acredito que, pelo tema que o pastor Marcos pediu para mim estar trabalhando aqui, eu acredito que cada dia trabalhou-se um tema. E ele me disse para falar sobre honra, o princípio, a bênção da honra. E muitas pessoas, às vezes, deixam de ser abençoadas por não saber que a honra é um princípio, é um mandamento e traz bênçãos sobre as nossas vidas. Nós vamos falar um pouco sobre esse tema. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 13. Nós vamos citar depois alguns textos, você pode pesquisar depois, mas vamos tentar aqui ser o mais breve possível. Romanos, capítulo 13. Na medida que você for achando, vai dando glória a Deus. Versículo 1, diz assim, o apóstolo Paulo diz aos romanos: toda alma esteja sujeito às autoridades, porque toda autoridade é constituída por Deus e não há autoridade que não seja constituída por Ele. E quem resiste à autoridade, resiste ao próprio Deus. Quando fala toda alma, está referindo a todas as pessoas, todo ser humano. Tem algumas traduções que diz todos os homens. Mas quando fala homens e mulheres. E no versículo 7 diz assim: pagai a todos, a quem tributo, a quem imposto, a quem respeito, e a quem a honra. Amém? Repita comigo. Pagai a todos. Pagai a quem? A todos. A quem tributo, paga tributo. A quem imposto, paga imposto. Ah, eu não gosto de pagar, não. Tem que pagar. Além de ter que pagar, a Bíblia manda pagar. Você imagina se você não pagar o IPVA do seu carro. Imagina se você não pagar o IPTU do seu imóvel. Então, a quem tributo, diga, a quem tributo, tributo. A quem imposto, a quem respeito. Ah, eu não respeito ninguém. Já vi gente falando, eu não respeito ninguém. Só minha mãe e só meu pai. E olha lá,
Tem gente que não respeita a autoridade, não respeita a polícia, mas a Bíblia diz aqui que nós temos que respeitar. E a quem honra, honra. Nós vamos falar de honra. Então, não é para você esquecer o resto, não, mas nós vamos ficar aqui na parte de honra. Pastor, quem eu devo honrar? Irmão, vou falar com você aqui. Tanto de gente que nós temos que honrar em situações. Mas nós vamos começar por Deus. Você sabia que nós temos o dever de honrar a Deus? Nós temos que honrar. É um mandamento, é um ensinamento. Você honra a Deus, Deus também te honra. A Bíblia diz no livro de Malaquias, capítulo 1, a partir do verso 6, diz assim, o Senhor dizendo, diga, é o Senhor que está dizendo. O Senhor diz assim, o filho honra o pai, o servo honra ao seu senhor. Se eu sou o pai, quem está falando isso? Hein? Quem? Não ouvi. Se eu sou o pai, aonde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, aonde está o meu respeito? Diz o Senhor dos Exércitos. Aqui Deus está cobrando do povo a honra a Ele, dizendo, o filho honra o pai, o servo honra ao seu Senhor. Se eu sou o Senhor, e Ele é o Senhor, amém? Vamos honrar Ele dizendo, glória a Deus! Só Ele é Senhor. Se eu sou o Senhor, onde está a minha honra? Aí eles começam a perguntar, mas Senhor, em que temos te desonrado? Aí Deus fala, quando vocês trazem pão imundo no meu altar, não é isso uma desonra? Vocês não estão deixando de me honrar? Quando vocês trazem oferta, animais com defeito, animais doentes no meu altar, não é isso uma desonra? E Deus continua dizendo, pegue um animal com defeito e leve para o seu governador, dizendo que está dando de presente. Vê se ele aceitará e se terá misericórdia de ti. Pega lá aquele cabrito com defeito, aquele boi com defeito, aquele animal com defeito, chega lá no Zema, lá, não sei nem se você vai conseguir ser atendido por ele. Por Deus, eu tenho certeza que Ele vai te atender. E fala assim, eu estou trazendo isso aqui. O Senhor está dizendo, faça isso, para ver se Ele vai ter benevolência com vocês. Porque o povo estava tratando Deus de uma forma desonrosa, ofertando para Deus o pior. Há várias formas de nós tratarmos a Deus com desonra. Na hora de ofertar, na hora de devolver o dízimo, quando muitas vezes o dízimo não é verdadeiro. Às vezes a pessoa recebe o dízimo do salário, do PIS, né, e de outra coisa, o 13º, mas você vai ver, ele dá apenas aquele dízimo ali, e a Bíblia diz que todos os dízimos da terra pertencem ao Senhor. E outras vezes tem pessoas que desonram a Deus como servo de Deus. Eu já vi pessoas que às vezes estão dentro da igreja, estão lá limpando, mas murmurando, tudo eu. Olha lá aquela irmã, só fica batendo papo. Olha lá aquele outro irmão, só chega atrasado, eu tenho que chegar cedo e fica fazendo isso, fazendo aquilo. Você está honrando ou desonrando a Deus? Às vezes o pastor pede para fazer um favor, alguma coisa para a igreja. Às vezes é uma visita, é um evangelismo, algum trabalho. As pessoas às vezes fazem mal feito, faz de qualquer maneira, enfia sujeira por debaixo do tapete e acha que Deus não está vendo. Acha que Deus está aceitando tudo, que Deus é como se Deus aceitasse tudo. Mas nós vamos ver na história, por exemplo, de Caim e Abel, que Deus não aceita tudo. Caim trouxe uma oferta, Abel trouxe outra, mas a Bíblia diz que Deus se agradou da oferta de Abel e de Abel, mas não agradou da oferta de Caim e nem de Caim. Deus é um Deus que preserva a qualidade.
Até na hora de criar o mundo, Deus criou os céus e a terra e disse que era bom. Diga comigo, era bom. Tudo que Deus criou, Ele foi dizendo, é bom, é bom, é bom, é bom. Porque Ele se autoavaliava. Ele é um Deus que valoriza aquilo que é bem feito. Aquilo que é feito com carinho, aquilo que é feito com amor. E o dia que Deus fez alguma coisa que Ele não achou que estava tão bom, quando Ele fez o homem, fez só o homem, Ele disse, não é bom que o homem esteja só. Eu vou consertar essa situação que Ele foi e fez a mulher, para ajudar a melhorar a coisa. Então o próprio Deus, Ele refez. Vocês estão entendendo, irmãos? Porque Deus preserva a qualidade. E nós temos que procurar, quando temos a oportunidade de honrar a Deus, fazer o nosso melhor. Por que tem pessoas, irmãos, que você vê ela triunfando, sempre vitoriosa, sempre dando testemunho, sempre contando bênçãos que Deus fez na vida dela? Vai ver como é que ela faz as coisas. Tudo ela faz com o coração aberto, sem reclamar. Ela está sempre louvando a Deus. Está chovendo, ela está louvando a Deus. Está fazendo calor, ela está louvando a Deus. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ela entende que aquilo, embora está servindo, sim, a igreja, ao homem, mas ela entende que ela está fazendo para Deus. E ela então honra a Deus com o seu melhor. Provérbios capítulo 3, versículo 9. O grande sábio Salomão diz, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E aí, não é só um mandamento, ele traz uma promessa dizendo, e se encherão de trigo os teus lagares, e se encherão de trigo os teus celeiros, e de mosto os teus lagares. Amém? Então, quando você honra a Deus, Ele também te honra. Diga comigo, quando eu honro a Deus, Ele também me honra. A Bíblia fala também sobre a honra ao profeta. A Bíblia diz, no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 4, quando Jesus chega da Galileia, e ali ele começa a fazer alguns milagres, mas algumas pessoas começam a dizer, mas espera aí, esse aí não é o filho de Maria, de José? Esse aí não é aquele Jesus que a gente viu crescer? Mas que negócio é esse? Aí Jesus diz, não há profeta sem honra, senão na sua própria casa. Ou seja, todo profeta tem honra. Diga comigo, todo profeta tem que ser honrado. Se você for olhar a história do Velho Testamento, que é onde tinha um maior de profeta, as pessoas, quando iam falar com o profeta, levavam uma oferta, de alguma forma procuravam honrar. Os profetas eram tratados, né, como alguém de muito respeito, de muita honra. Hoje tem pessoas que estão dentro da igreja com a vida toda amarrada porque elas não honram o seu profeta, o seu pastor. Muda de igreja, não dá satisfação. Vai viajar, não pede a bênção do pastor. Casa, separa, aquela coisa toda, a vida é uma bagunça. Pastor não tem nada a ver com a minha vida, não. O pastor, ele é o profeta de Deus para abençoar a sua vida. É o homem que paga preço de oração, passa as madrugadas orando, jejua, né? Muitas vezes, alguns têm problemas sérios de saúde, e às vezes até familiar, porque estão ali dando a vida pela igreja. E a igreja precisa aprender a honrar. Jesus não pôde fazer muitos milagres lá na Galileia, porque eles não honraram ele como filho de Deus, como profeta. Ele poderia ter feito mais milagres. Muitas pessoas poderiam receber mais bênçãos na vida dela se elas honrassem o profeta como homem de Deus, como servo de Deus, para ministrar. E não ficar olhando. Por que eles não acreditaram em Jesus? Porque ficaram olhando a genealogia dele, a história da vida dele. Isso é filho de Maria, filho do carpinteiro. Quer dizer, ao invés deles honrar eles ficavam tentando diminuir ele, tentando ver nele situações de fragilidades. Mas a autoridade, a unção, é Deus que dá.
Eu sou um profeta pela misericórdia de Deus. Hoje estou deficiente visual. Se você ainda não percebeu, eu não estou te vendo, tá? Sou deficiente visual, sou paciente renal, faço diálise 3 vezes por semana. Sou diabético, sou hipertenso. Um homem que aos olhos do homem, eu não sou ninguém. Mas pela graça de Deus, quantos lares são abençoados, quantas vidas são libertas, quantos demônios têm que sair, porque eu mando sair em nome de Jesus. Trabalho que nós fazemos social como orador, situação de rua, eu chego em alguns lugares, eles já me reconhecem. Ah lá, o pastor Jonas. Então, somos referências de Deus aqui nessa terra. E a igreja precisa honrar o seu profeta. No caso aqui, quem é o seu profeta? Quem? Não ouvi. Amém. Pastor Márcio, Marcos, a sua esposa Patrícia, que é uma carne só com ele. Os pastores auxiliares, os líderes estão aí somando com ele. Mas ele é o anjo da igreja. É a pessoa que você tem que pagar preço de oração por ele. Respeitar. No livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 17, diz assim: submetei vossos pastores, porque velam por vossas almas como alguém que há de prestar conta, para que não façam isso gemendo, porque isso não vos será útil. Então, quando você dá trabalho para a igreja, trabalho para o pastor, quando eu digo trabalho, não é você estar doente, é você precisar de um conselho. Isso não é trabalho. Trabalho é rebeldia, é quando você ignora princípios bíblicos, quando você ignora a palavra de Deus. Eu estou falando isso aqui, irmãos. Talvez você esperava uma mensagem de você pular a cadeira, eu não sei como é que vai terminar esse negócio aqui não. Mas eu quero dizer para você uma coisa, eu estou trazendo uma mensagem que vai liberar a bênção na sua vida. Que Deus vai mudar a história de gente que levar isso aqui a sério. Que entender que Deus é um Deus de princípio. E honra é princípio. Amém, Jesus? Então, honre o seu profeta. Às vezes é um pastor de fora, ele prega, tira paletó. Nossa, meu Deus, que homem é esse? O pastor está aqui todo dia, cuidando de você. Não me lembro que quantos anos tem o pastor Marcos está aqui, mas sei que ele está aqui já há um bom tempo. E você já viu que ele é um homem de oração, é um homem de Deus. Então, honre o seu profeta. Uma outra coisa que a Bíblia ensina também nós honrarmos é aos pais. No livro de Êxodo, capítulo 20, no versículo 12, diz: honra teu pai e a tua mãe, para que tenham longos dias na terra. Depois Jesus e Paulo repetem esse ensinamento, o princípio da honra aos pais. Você quer ter vida longa? Honra seu pai e sua mãe. Eu sei que nós estamos vivendo um mundo moderno, um mundo de muitas novidades. Eu sei que os pais de hoje têm tido uma certa dificuldade até de lidar com a geração de hoje, porque o mundo está evoluindo de uma forma tão grande que tem até algumas linguagens que nós, um pouquinho mais velhos, não conhecemos, não percebemos. Tem hora que a gente vê os nossos... Eu não tenho neto, não, mas tem hora que a gente vê os netos falando, parece que está falando outra língua, outro idioma. Parece que até um ET falando cada linguagem e tudo. E às vezes a gente fica meio perdido, mas tem que honrar o pai e a mãe. Você pode achar que ele é quadrado, você pode achar que ele é retrógrado, mas primeiro, que os pais, eles dão a vida pelos filhos. Quem é pai aqui sabe quantas noites de sono talvez você já passou no hospital por causa de um filho, por causa de uma filha. Quantas vezes você deixou de comer alguma coisa para alimentar o seu filho? Quantas vezes você foi humilhado no local de trabalho para não perder o emprego, que você tinha que cuidar do seu filho, cuidar da sua filha? E muitas vezes depois tem filhos que crescem
Alguns jogam o pai no asilo, alguns não ligam, não se importam, não visitam, não cuidam, distrata, xinga, que eu já vi algumas pessoas fazendo isso. E você está quebrando um ensinamento que a Bíblia diz, honra ao teu pai. Você quer ver um negócio tão sério? Uma moça estava para casar e o pai dela era alcoólatra. E ela disse, ai meu Deus, como é que vai ser? Se o meu pai beber no dia do meu casamento? Ah, se ele chegar lá bêbado, fazendo as bagunças que ele faz. Ela teve uma ideia que eu não consigo escrever. Ela disse, eu vou casar sem falar com meu pai. Não vou convidar ele. Na hora de entrar, vou entrar com outra pessoa. Quando meu pai souber, o casamento já está feito. Aí ele pode beber, pode fazer o que for. E isso aconteceu. Ela não convidou o pai, preparou tudo, casou e viveu algum tempo. Depois, é claro que o pai ficou sabendo, ficou muito chateado, magoado. Mas sabe o que aconteceu com o marido dela? Ele nunca tinha bebido na vida dele. Começou a beber e virou um alcoólatra. Aí um dia essa mulher conversando comigo, e Deus me deu uma mensagem na época, ela terminou o culto, ela veio chorando e disse, pastor, agora eu estou entendendo por que meu marido nunca bebeu na vida dele e agora ele está bebendo. Porque eu não honrei meu pai. Não importa como seu pai é, sua mãe é, mas são os pais. Eu me lembro agora de Noé, que tinha bebido uma quantidade de vinho. E diz a Bíblia que veio um dos seus filhos e viu que ele estava tão embriagado que ele estava nu. Aí ele saiu expondo o pai dele, ridículo, dizendo para todo mundo, lá, eu venho lá, e tal. Ele esqueceu que era o pai dele. Quantas vezes o pai dele tampou a nudez dele? Quantas vezes seu pai tampou sua nudez? Isso aqui é uma figura de linguagem. Quem está me entendendo, diga amém. Quantas vezes o seu pai tampou a sua nudez? Limpou, né, alguma coisa que estava com excesso. Vocês estão entendendo? É? E ele expôs o seu pai, o tal de Cão lá. Depois vieram os outros 2 filhos de Noé. Quando eles perceberam aquela situação, eles tiveram vergonha de ir de frente e eles foram de costa até chegar no pai, jogou o lençol, cobriu e não expuseram o seu pai ao ridículo. Depois, quando Noé fica lúcido, ele vai e amaldiçoa aquele que o expôs e abençoa os outros, e dizendo, seu irmão será servo de vocês. E isso aconteceu. Isso aconteceu. Vai ter hora que você vai discordar de opinião do seu pai, da sua mãe. Mas, baixa a cabeça. Ouça. Procura um momento tranquilo para voltar naquele assunto. Às vezes acontece muito também, aquela família de pessoas que vivem muitos anos, que chega a um certo ponto que os pais, eles começam a delirar um pouquinho, a não falar coisa com coisa. Eu me lembro, meu pai, antes dele falecer, ele começou a ter alucinações. Às vezes ele me ligava, Jonas, vem aqui porque está entrando homens aqui em casa. Aí eu ligava para a vizinha, por favor, olha por aí, olha pela janela, está alguma coisa normal aí? Está tudo tranquilo? Aí eu já sabia que era alucinação. Ô pai, fica tranquilo, tá? Qualquer coisa o senhor me chama, mas olha, fica em paz. Mas eu sempre tive essa consciência, irmãos,
como diz lá em Gálatas 6, 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E ele continua dizendo: não vos canseis de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, colheremos, se não desfalecermos. Então o princípio da honra, honrar o pai e mãe, é uma coisa tão profunda que Moisés trouxe no Velho Testamento. Depois Jesus veio tratar sobre isso no Novo. Moisés trouxe no Velho, Jesus veio tratar sobre isso no Novo, e depois Paulo veio também reforçar. Não é uma questão de escolha. E se você for olhar, eu já tive a oportunidade de averiguar, ainda que de uma forma superficial, a maioria das pessoas que estão hoje nas penitenciárias, cumprindo pena, pergunta para elas como que era a relação delas com os pais. A maioria delas não tiveram uma boa relação. Porque quando você consegue honrar o pai e mãe, estar em obediência, pode ter certeza que há uma chance muito grande das promessas se cumprir sobre a sua vida. Eu sei que talvez você que conhece o pastor Jonas, o pastor Jonas, ele prega, a gente bate palma, a gente pula, mas talvez não era isso que Deus queria para você hoje. Você precisa entender uma coisa, irmãos. A vida é feita de escolha. Você tem todos os dias a oportunidade, ao se levantar, escolher o que você vai falar, o que você vai fazer. Chega no início do ano, muitas pessoas fazem votos, promessas, esse ano vai ser diferente, dá um beijo na esposa, abraça, dá um cheiro nos filhos esse ano. Aí chega janeiro, finalzinho de janeiro, fevereiro, aí vai esquecendo de tudo. Eu tenho certeza que você não tirou esses 12 dias aqui simplesmente porque você gosta do pastor, porque você acha ele bonito, porque você gosta de estar na igreja. Você está acreditando que Deus está liberando uma bênção sobre a sua vida. E Ele está liberando, sim. Você está plantando aqui nesses 12 dias coisas que na hora que você começar a colher, você vai lembrar: meu Deus, foi aquele dia, foi aquela palavra que o Senhor me deu. E você vai ter oportunidade, ao sair daqui hoje, começar a corrigir passos da sua vida. A partir desse princípio. Eu não sei o que foi trabalhado aqui antes, mas hoje você está sendo trabalhado sobre a questão de honra, de honrar. Honrar a Deus, honrar o seu profeta, honrar os seus pais. Ele diz aqui: pagai a todos. Aquele que é de honra, você vai pagar com a honra. Todas as pessoas que você entende que elas devem ser honradas. Por exemplo, eu fiz um livro, 2 livros. Deus me deu a graça de fazer 2 livros em plena pandemia e depois de cego. Deus é grande, é ou não é? O primeiro livro, Enigmas de Deus. Os 2 livros estão aí, se você quiser adquirir, é R$10 cada um, pode passar a maquininha. Se você é membro da igreja e quiser pegar, pagar depois, paga. Se não quiser pagar também, não paga. E você vai ver com Deus que você não está honrando. Mas você tem uma ideia, eu já tinha saído da 4ª região, mas eu lembrei do meu líder. E eu coloquei lá, o reverendo Deusdério, honrando ele. Tem pastor que, foi meu pastor há 30 anos, mas foi meu pastor. Eu coloquei lá, honrando ele. Tem membros de igreja que me ajudou em momentos difíceis, terríveis da minha vida, que se não fosse essas pessoas, eu teria passado situação difícil. Me honraram, está lá no livro. E eu quero terminar dizendo o seguinte:
Quem mais, pastor, eu devo honrar? Me pergunta aí. Quem mais, pastor? Eu devo honrar. Mais uma vez. Quem sempre te honrou? Um dia desse eu estava pregando sobre Mefibosete. Mefibosete estava lá na cidade de Lodebar, na pior momento da vida dele, estava aleijado, que ele tinha caído, pobre, vivendo numa cidade de esquecimento, numa cidade de humilhação. Aí um dia, Davi perguntou aos seus servos: porventura tem alguém aqui da casa de Saul para que eu possa honrar, para que eu possa cuidar dele? Aí disseram: olha, tem um tal aí de Mefibosete. Aí chamaram o tal de Ziba e perguntaram: Ziba, você conhece alguém da família de Saul? Algum descendente? Ziba disse: sim, tem um tal de Mefibosete aí. Detalhe, Ziba estava cuidando dos bens de Saul. Era por obrigação, ele que estava cuidando dos bens de Saul, independente do rei, tomar uma iniciativa e procurar Mefibosete e dizer: olha, eu sou o cara que estou cuidando dos bens do seu avô, do seu pai, eu vim cá trazer uma latinha de leite para você, um pãozinho. Nem isso. Ele só lembrou porque Davi perguntou. Aí Davi então manda buscar Mefibosete, traz ele para o palácio, diz: olha, a partir de hoje você vai viver comigo como príncipe. O que eu comer você vai comer, o que eu beber você vai beber. E eu estou colocando aqui esse tal de Ziba para cuidar de você e cuidar dos seus bens. Olha onde, a meu entendimento, Mefibosete errou. Mefibosete morou durante 17 anos lá em Lodebar, sendo cuidado por um homem chamado Maqui. Um homem que pegou o Mefibosete aleijado, pobre, talvez sujo, e cuidou dele. Quando o rei mandou chamar o Mefibosete e disse: olha, agora Ziba vai cuidar de você, ele tinha que honrar quem? O tal de Mica, que cuidou dele quando ele era criança. Ele tinha que dizer: ô rei, me perdoa, mas será que eu não posso colocar aqui alguém que eu já conheço, alguém que já me honrou, alguém que já cuidou de mim? Ele foi e colocou o tal de Ziba. Passou um tempinho, Ziba deu um jeito de tentar passar a rasteira nele. E quantas pessoas que às vezes hoje está aí na dificuldade, na batalha, ou às vezes está na igreja aqui, uma igreja que não é tão humilde assim como já foi antes, né? Mas começou a vida aqui, aí de repente melhora um pouco de vida, de repente recebe um prêmio, né? Melhora. Agora eu vou procurar uma igreja mais moderna, né? Um pastor assim do meu nível. E a pessoa deixa de honrar aqueles que sempre o honrou. Quem está entendendo? Então, se falta pessoas na sua lista de quem você deve honrar, procure honrar aquele que sempre te honrou. Aquele que sempre te respeitou, sendo pobre, sendo humilde, desempregado, mal cheiroso. Procure honrar essa igreja que cuidou de você. Hoje você talvez está liberto, cheio do Espírito Santo, mas quantos que entraram por aqui cambaleando, quantos que entraram por aqui com a família destruída, com o casamento acabado, e Deus foi restaurando. Então procure honrar este lugar. Fizeram uma igreja lá do lado da minha casa lá, o pastor fala 4 idiomas, o problema dele é que ele continue falando para lá, mas aqui foi o lugar que te honrou, foi aqui que Deus te levantou, foi aqui que Deus restaurou a sua vida. Eu conheço pessoas que têm oportunidade de ir para Portugal, para os Estados Unidos. Aí na hora de ofertar, vai ofertar para uma igreja lá, sendo que para ele sair de lá, eles teve que... Aonde primeiro? Aqui. Eu tenho um irmão lá na igreja que está lá na Espanha. Mas todo mês o salário dele está lá, o dízimo dele está lá na igreja. Ele está na Espanha. Ele não esquece
da onde ele começou a caminhada. Ele não esquece de alguém que cuidou dele quando ele estava começando. Honrar. Honra a sua igreja. Eu sei que muitas vezes esse negócio de igreja é um negócio complicado, porque igreja é cheia de pessoas, e tem pessoas problemáticas, tem uns que tomam um remedinho um pouco a mais, outros um pouco a menos. É assim mesmo. Agora você vai mudar de igreja? Vai sair de igreja? Eu saí de igreja. Aí o pastor chamou minha atenção. Ela, aquela irmã, ela passa por mim. Irmão, igreja é lugar de confronto, ser cuidado. Então honra esse lugar aqui. Honra esse lugar. Amém? Que Deus abençoe você. Que Deus manifeste com o seu poder sobre a sua vida. Que você possa sair daqui. Irmãos, deixa eu falar com você uma coisa. Você sabe qual a Bíblia, Deus fala através de Oséias capítulo 4, versículo 6, assim, o meu povo sofre porque lhes falta oração. É isso que diz lá? O meu povo sofre porque lhes falta jejum. É isso? Meu povo sofre porque lhes falta conhecimento. Você recebeu aqui um pouco de conhecimento. Talvez tem coisas que você já sabia, deu uma reforçada. Mas são coisas que, se você colocar em prática, você vai ver diferença na sua vida. Honra, em primeiro lugar, a Deus. Na hora de você receber o seu dízimo, lá o seu salário, lembre que se você está recebendo é porque Deus está abrindo porta na sua vida. É Ele que está te prosperando. Não pense que é porque você é inteligente, que você é isso e aquilo, não, irmão. Eu conheço gente que tem 2, 3 faculdades e está vendendo limão por aí. É Deus que opera maravilhas. É Ele que prospera. É Ele que faz aquele cara que está te devendo ficar sem dormir, incomodado, para te ligar cedo e falar, vou te pagar, eu tenho que te pagar. É Ele que libera. A Bíblia diz que toda boa dádiva vem dos céus. Não se iluda, não. Deus tem que ser muito honrado. E quanto mais honrado, você vai descobrir que ainda é pouco. Porque eu agradeço a Deus. Um dia desse eu estava lá em casa. Tinha um dia que eu fiz diálise. Aí cheguei em casa, tinha que ir para a reunião. Aí eu fui tirar o curativo da fístula. E eu estava tomando aquele comprimido chamado Marevan. Aquilo enralece o sangue. Na hora que eu tirei o curativo, esguichou sangue na parede, no teto. Meu menino, o Jonas, está aí ainda, tá, né? Ficou apavorado, chamou a mãe dele, ela veio, espirrou sangue nos olhos dela, no cabelo, no chão. Eu só sei que eu perdi 1,5 litro de sangue, mais ou menos. Correram comigo para o hospital. Na hora que eu cheguei lá no hospital, eles foi tentando estancar o sangue. Depois, a médica distraiu um pouquinho, a minha pressão caiu. Eu falei, doutora, olha a minha pressão. Quando ela olhou, estava 4x4. Ela saiu gritando, aí entrou aquele monte de enfermeiro, aquele monte de médico. Quando viu, já tinha saído mais um bocado de sangue. E eles com medo de me perder, e foi chegando gente com aparelho disso, aparelho daquilo. E a médica falou comigo depois, eu fiquei impressionado que o senhor não perdeu em nenhum momento o sentido. Quero que o senhor perdeu o sentido. Eu disse, não perdi nem o sentido e nem a fé. Porque Deus é poderoso. Tem muita gente morrendo aí de Covid-19, atropelado, bala perdida, de um monte de coisa. Nós temos que ter todos os cuidados, sim. Mas quem determina a vida e a morte é Deus. É Ele que vai determinar o dia da sua partida. Se de que determinar, pode ser até de tossir, escorregou, nem caiu, morreu. Aí você fica, caiu porque morreu ou morreu porque caiu? Porque se tiver de ir, vai mesmo, irmão. Deus é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória para sempre.
Na hora que a coisa estiver preta, estiver ruim do seu lado, que tiver problema em casa, problema na família, e o diabo falando assim, e aí, você vai na igreja? Eu vou honrar o meu Deus. Ele é digno de ser honrado. Se você concorda comigo, diga glória a Deus. Muito obrigado pela oportunidade. E que o Senhor continue abençoando vocês. Se você quiser abençoar o pastor Jonas, a irmã Liriel, tem um diácono, diaconisa lá com os livros. A irmã Liriel está aí. Se quiser passar no cartão, passa no cartão. O que eu falei? É R$10 cada um, mas se você puder, se não puder, está na bênção. Amém? Um beijo no coração. Deus abençoe. Quero agradecer a Liriel, o irmão Lucas, o nosso irmão Iago, o nosso irmão Jonas, que é o Jonas Júnior, né, por eles que vieram comigo aqui também para fazer o louvor. Deus abençoe vocês. Espera aqui. Glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus. Vamos colocar de pé e aplaudir a Jesus como Ele merece. Erga a sua mão acima da sua cabeça. Bata palmas e diga aleluia. Diga glória a Deus. Vai aplaudindo e provocando a presença de Deus neste lugar. A Ele honra, a Ele glória. Ao Senhor todo louvor e toda adoração. Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos orar pela vida deste profeta, este homem de Deus, né? Mas antes eu quero só reforçar aqui, pastor Jonas é para mim uma inspiração, porque mesmo com todas as dificuldades que hoje ele encontra no ministério, em função das limitações, né, de visão, questão da saúde, que se agravou, pastor Jonas é uma inspiração, se tornou um escritor de mão cheia, lançou o seu segundo livro, né? E são temas atuais, né? O primeiro dele, Os Enigmas de Deus, amém? Boa leitura, uma leitura que numa sentada você lê bem tranquilo. O segundo é um livro muito atual, Feminicídio, muito bom, e recomendo, viu? Recomendo à igreja, passe lá e prestigie o ministério literário do pastor, apesar dele estar com essa limitação visual, mas Deus tem dado a graça para ele poder escrever, amém? Então passe lá pastor, eu posso pegar e pagar depois? Pode pegar, anota lá, e depois você passa o dinheiro, eu passo para ele, amém, meu irmão? Eu queria honrar o pastor, mas eu não vim preparado, então dá o nome lá, ok? Glória a Deus. Irmãos, quero também dizer aqui algo importante, né? Pastor Jonas, ele pastoreia uma grande igreja, tanto no tamanho físico, né, como no rebanho, né? Sobre ele há uma responsabilidade muito grande. E pessoas, muitas vezes, com 10% dos problemas do pastor Jonas, elas já teriam desistido de viver. E o pastor Jonas, todo dia, está injetando fé no povo. E eu fui na igreja dele, as últimas vezes que eu fui lá pregar, eu estava observando que eu estou lá pregando, já estava terminando o culto, pastor Jonas, e eu lá dentro do meu coração, assim, veja a hora de acabar esse culto que eu vou embora, estou vendo minha cama na frente já, dormi. Estava cansadaço. E a turma dele estava de colete lá atrás, porque o culto ia acabar, e sabe para onde eles iam? Para debaixo do viaduto, entregar sopa. Toda semana, né, pastor Jonas? De 15 em 15 dias, você encontra o pastor Jonas com as populações aí, com as pessoas com a situação de rua, né, desabrigados, drogados, pedintes, viciados. Ele está em algum ponto dessa grande Belo Horizonte, debaixo dos viadutos, fazendo um louvor, tocando um violão, falando de Jesus, expulsando demônios, né? Vez ou outra,
faz um grande evento, né? Até faz muito tempo que não faz, mas faz um grande evento lá na Praça da Rodoviária. Um evento reconhecido pela Polícia Militar, pela Defesa Civil e tantas outras, um ministério maravilhoso, o pastor Jonas. Então, é inspirador para todos nós. Amém, meus irmãos? Então, disse que já aprendi muito com ele e continuo aprendendo, né? Faz tempo que a gente não senta para comer, né? Que a gente sempre sentava, vamos comer, né? Então, mas é um grande amigo. No ministério você tem muitos colegas e poucos amigos. Esse é um amigo. Amém? Amém, Jesus, companheiro? Então tá bom. Vamos estender as mãos aqui, vamos orar por ele? Eu queria convidar a turma que está com ele, são ovelhas. Vem cá, turma, os irmãos. Está ali o baterista, está aqui a cantora. Está ali o Jonas Júnior, esse pequeno grande garoto. Amém? Ah, não bate. Eu tô aqui, ali do lado de fora, segurando a mão. Tomei uma injeção ali agora. Quase você dá um tapa na minha injeção aqui. Chega perto do seu pai aqui, do seu pastor, vamos orar por eles. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós oramos e agradecemos ao Senhor pela vida, ó Deus, de cada um dessas ovelhas que vieram apoiar o ministério do seu pastor. E, ó Deus, a atitude deles tem tudo a ver com a palavra pregada. Ó Deus, vieram honrar, apoiar. Ó Deus, estão ali como apoio, como auxílio no ministério do seu pastor. Deus, que o Senhor reverta toda essa atitude na vida deles em bênçãos, em cuidados, em livramentos, em honra também, em prosperidade, que eles sejam tremendamente abençoados. Deus, oramos e colocamos a vida do teu servo, pastor Jonas, ó Deus, também da sua esposa, ó Pai, que eles sejam e continuem sendo uma bênção. Ó Deus, seja um referencial de bênção, que seja motivo de inspiração para a nossa fé, de incentivo para nós. Senhor, continue dando palavras profundas, dando sabedoria, palavra de sabedoria, de conhecimento. Senhor, que o Senhor abençoe o ministério do pastor Jonas, ali no bairro São Bernardo, abençoe aquele rebanho, Senhor, abençoe aquela igreja abençoada, que o Senhor continue abençoando, ó Deus, toda a intenção do coração do teu servo, continue honrando e abençoando. Nós te agradecemos pela vida do pastor Jonas, e pedimos, permita que ele esteja conosco, Deus, mais vezes, em nome de Jesus. Vamos aplaudir a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Fique à vontade, irmãos.